Talvez você já tenha sentido isso em silêncio. A sensação de que fala, pede, suplica, e ainda assim não recebe resposta alguma. Como se suas palavras se dissolvessem no ar. Como se o universo fosse um imenso vazio surdo ao seu clamor. Essa dor silenciosa, tão íntima, é partilhada por milhões de pessoas. E ainda que quase ninguém confesse em voz alta, no fundo existe uma ferida. A dúvida se a vida realmente nos ouve. Mas e se eu te dissesse que o universo nunca deixou de responder? Que o que chamamos de silêncio talvez seja apenas um desencontro de linguagem? Bruce Lipton, biólogo celular e pesquisador da epigenética, nos lembra de algo profundo. Não é a palavra consciente que fala mais alto, mas as crenças que habitam o inconsciente. Essas crenças, como softwares invisíveis, programam nossas células a sintonizar ou bloquear sinais. É como se estivéssemos diante de um rádio. Pedimos uma música específica, mas se a estação estiver mal ajustada, o som não chega. Não é ausência de música, é apenas má sintonia. Joe Dispenza, estudioso da neurociência da transformação, amplia esse olhar. Ele mostra que nossas emoções recorrentes geram campos eletromagnéticos que se estendem para além do corpo. Antes mesmo de falar, já estamos comunicando ao universo o que sentimos como verdade. A mente formula pedidos, mas o coração transmite frequências. E o universo responde não ao que dizemos, mas ao que vibramos. Pense nisso. Quantas vezes você repetiu palavras de esperança, enquanto seu corpo estava tomado pelo medo? Quantas vezes pediu por amor, enquanto guardava dentro de si a convicção secreta de não ser digno dele? O universo não responde ao que negamos internamente, porque ele não entende a contradição. Ele apenas reflete a coerência, e quando a coerência não existe, o que volta é silêncio. A promessa que trago nesta jornada é simples e ao mesmo tempo transformadora. Existem formas de falar com o universo que não dependem de frases mágicas, nem de técnicas complexas. Elas se baseiam em alinhar pensamento, emoção e corpo, em encontrar a frequência onde mente e coração deixam de se contradizer. Porque a vida sempre responde, mas só conseguimos ouvi-la quando nossa vibração se torna clara. Agora respire fundo. Permita-se estar aqui. Você não precisa acreditar em nada além do que sente neste momento. Apenas se abra à possibilidade de que há, sim, um diálogo invisível acontecendo entre você, o cosmos e cada célula do seu corpo. E talvez seja hora de aprender não a falar mais alto, mas a sintonizar melhor. Existe uma contradição que quase todos carregam em algum momento da vida. A mente diz uma coisa, mas o coração insiste em outra. Você pede abundância, mas vibra a escassez. Você pede saúde, mas alimenta medo e impotência. Você pede amor, mas guarda ressentimento e solidão. Essa incoerência cria um ruído que o universo não consegue traduzir. Bruce Lipton explica que o corpo funciona como um amplificador vibracional. Cada célula responde ao ambiente interno criado pelas emoções, não às palavras soltas pela boca. Podemos afirmar esperança, enquanto o corpo inteiro vibra em desespero. E o universo, sensível à coerência, acaba respondendo ao que sentimos como verdade, não ao que apenas pensamos. Imagine alguém que todos os dias pede prosperidade, mas ao abrir a conta bancária, sente um nó no estômago. A vibração real que ele transmite não é a da abundância, mas a da falta. O universo devolve exatamente o sinal que recebe. É por isso que tantos se frustram, porque pedem com a mente e desmentem com o coração. O primeiro passo para falar com o universo, portanto, não é falar mais, mas observar. Observar o corpo, a respiração, os sinais sutis que denunciam a incoerência entre pensamento e emoção.
quando o coração não confirma o que a mente pede, o universo não responde. Muitas pessoas se voltam ao universo com ansiedade, como se falassem com pressa, medo ou impaciência. Perguntam: quando vai acontecer? Por que comigo nunca dá certo? Mas toda pergunta, consciente ou não, carrega uma frequência. E é essa frequência, mais do que as palavras, que define a resposta. Bruce Lipton mostra que crenças limitantes distorcem a maneira como formulamos nossas perguntas energéticas. Se a crença é de escassez, toda pergunta sobre abundância nasce contaminada pela dúvida. Se a crença é de carência afetiva, toda oração por amor nasce encharcada pelo medo de rejeição. Assim, não é a clareza da frase que importa, mas o estado vibracional de quem a pronuncia. E aqui está uma revelação contraintuitiva. Não é o pedido que atrai a resposta, mas a energia daquele que pergunta. A pessoa que pergunta em desespero não atrai clareza, atrai mais desespero. A pessoa que pergunta em calma abre espaço para ouvir. Por isso, antes de pedir, é necessário silenciar. Silenciar a mente para limpar o ruído, formular a pergunta de dentro para fora e sentir a resposta já presente antes de buscá-la fora. Quando a pergunta nasce de um coração sereno, a resposta do universo se torna inevitável. Muitos confundem comunicação com o universo com repetição incessante. Repetem mantras, frases, orações, afirmações positivas, mas não mudam a vibração interna. Falam demais, mas ouvem de menos. Bruce Lipton explica que a repetição sem transformação emocional reforça os mesmos programas subconscientes que já nos limitam. É como um músico que insiste em tocar a mesma nota desafinada, esperando que um dia o som se torne melodia. O som não melhora porque a base não mudou. O universo não precisa de insistência verbal, precisa de coerência, precisa de silêncio, precisa de espaço para se manifestar. E o silêncio muitas vezes assusta, porque nele não há controle, apenas entrega. Mas é justamente nesse espaço que o universo consegue se pronunciar. Permita-se imaginar uma cena. Você está em uma sala cheia de pessoas, todas falando ao mesmo tempo. A confusão é tamanha que nenhuma voz se destaca. Agora imagine a mesma sala em silêncio. A primeira voz que se ergue será ouvida com clareza. É exatamente assim que funciona o diálogo com o universo. Quando você para de falar sem parar, o universo finalmente encontra um canal para responder. Bruce Lipton nos trouxe uma descoberta fascinante. As membranas das células funcionam como receptores de sinais energéticos. Isso significa que nosso corpo é, literalmente, uma antena. Ele capta frequências, traduz informações e responde ao campo invisível que nos envolve. Por isso, falar com o universo não é apenas mental. Não se trata de repetir frases na mente, mas de alinhar o corpo como parte desse diálogo. Postura, respiração, coração e cérebro precisam vibrar em uníssono. É nesse estado que o corpo se torna uma antena limpa e capaz de captar respostas sutis. Pense na história de uma mulher que passava noites inteiras pedindo clareza em meio ao caos da vida. Durante anos, ela suplicava em voz alta, mas nada mudava. Até que um dia decidiu apenas respirar fundo antes de dormir, unindo intenção e calma. Pela primeira vez, em sonhos, ela recebeu a clareza que buscava. Não foi a insistência que trouxe a resposta, mas a sintonia. A prática da respiração coerente, inspirar lentamente, expirar no mesmo ritmo, com a atenção no coração, é uma das formas mais simples e poderosas de transformar o corpo em antena. Nesse estado, mente e coração se alinham, e a comunicação com o universo deixa de ser um esforço e passa a ser um fluxo natural.
Talvez um dos maiores bloqueios seja esperar que a resposta do universo venha de maneira direta e linear. Como se uma voz audível surgisse, como se uma situação clara se revelasse diante de nossos olhos. Mas o universo raramente fala assim. Ele fala em símbolos, sincronicidades, encontros casuais, frases ouvidas ao acaso. Bruce Lipton lembra que nossa percepção é moldada pelas crenças. Se não acreditamos em sinais, não os reconhecemos. A resposta chega, mas é descartada como coincidência. Quantas vezes você recebeu uma palavra aparentemente aleatória de alguém e só depois percebeu que era exatamente o que precisava ouvir? Quantas vezes um encontro inesperado trouxe a solução que você buscava? O universo é como a água. Ele sempre encontra uma fresta para escorrer. Pode não ser pelo caminho que você espera, mas sempre chega até você. O problema é que, se sua mente estiver fechada em expectativas rígidas, você não perceberá os canais sutis por onde a resposta já veio. Muitas pessoas vivem pedindo respostas e, ao mesmo tempo, rejeitando as formas pelas quais elas chegam, porque esperam algo grandioso e não reconhecem o simples. Mas o universo fala na simplicidade. Ele fala na pausa entre dois pensamentos. Ele fala na sutileza de um olhar. Ele fala na leveza de uma coincidência que insiste em se repetir. No fim, não é a quantidade de palavras que abre os canais da vida, mas a autenticidade da vibração que sustentamos. O idioma secreto do universo é a coerência entre mente, coração e corpo. Quando esses três se alinham, o diálogo acontece sem esforço. Bruce Lipton nos lembra que nossas crenças são como softwares invisíveis que determinam nossa experiência. Reprogramar esses softwares é essencial para que o universo nos compreenda com clareza. Neville Goddard, por sua vez, nos mostra que a imaginação coerente é oração em estado puro. Não é pedir de fora, mas sentir por dentro, como se já fosse real. Talvez a maior descoberta desta jornada seja que falar com o universo não é gritar para fora, mas alinhar-se por dentro, até que a vida responda naturalmente. Porque o universo sempre respondeu. O que precisamos é aprender a ouvir. E então eu lhe pergunto, e se cada silêncio que você sente hoje não for ausência, mas já a resposta que o universo está tentando lhe entregar?